Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou de Santa Cruz, Capibaribe, sou contador, sou advogado. E hoje, dia 7 de maio de 2025, meu muito obrigado. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que dá seu like, seu dislike. Você que está inscrito no meu canal. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos deixa eu ver quantos, né? Quantas pessoas visualizaram o meu último vídeo? 130, 128, porque duas foram feitas por mim. Muito obrigado mesmo. E a proposta continua até o final do ano, nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Eu estou muito feliz porque eu estou com 604 inscritos. Nós baixamos a carreira dos 400, né? Só falta 396, se eu não me engano. Isso é muito rápido. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Do jeito que eu estou crescendo, contando com você, né? Com você, minha amiga, meu amigo, que dá o seu like, seu dislike, passe para um irmão, para uma irmã, para a sogra, para o sogro, para a ex-namorada, para o ex-namorado, para a ex-esposa, para o ex-marido, para que o meu canal cresça. Porque a gente tem que viver em união, né? Ex-namorado, ex-namorada não são inimigos, são amigos. Pois é, gente, eu falo de um assunto hoje, é um assunto que eu gosto, apesar de não entender do assunto, mas me chama a atenção porque eu tenho vamos dizer assim, uma necessidade de defender a educação. Por um fator muito simples. Eu nasci em 1957, aqui no Nordeste, na cidade de Santa Cruz de Capibaribe, de Itaquaritinga do Norte, num sítio chamado Serra dos Bois. Estudei uns 4 ou 5 anos com a minha querida professora Severina Borges da Costa, no sítio Barrocas, município de Barra de São Miguel, na Paraíba, que era um vizinho. Eu nasci, eu sou pernambucano, sou paraibano, onde que eu ponho um pé em Pernambuco, outro pé na Paraíba. Mas saí da escola por volta de 12, 13 anos e nunca mais estudei, nunca mais li e fiquei aquele chamado exatamente um analfabeto funcional. Sabia ler algumas palavras, sabia fazer algumas contas. Com 18 anos, que não sobrava alternativa, a não ser o nordestino daquela época, migrar para o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro e São Paulo eram um canteiro de obras. Né? Eu me lembro quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o metrô ia de Botafogo a Tijuca, né? O buraco. A cidade era um buraco, né? A obra do metrô. Então, o peão, como da gente, não faltava trabalho para a gente. Mas eu dei sorte que fui trabalhar numa empresa multinacional e lá me incentivaram, me puseram no colégio. Com 20 anos eu então voltei para a escola e fui fazer todo o meu processo educacional. Fui me realfabetizar de novo. Né? E hoje eu sou contador, sou advogado. Então essa preocupação com a educação, ela não vai se afastar de mim, porque eu vejo que só existe esse caminho de o país crescer, né, de o Brasil melhorar, quando todas as pessoas tiverem acesso a uma educação de qualidade. E não é simplesmente terminou o ensino médio e acabou. Não, gente, estudar é um processo permanente. É um processo diário, é um processo que não pode parar. Enquanto nós somos vivos, vamos dizer assim, ou encarnados nesse planeta de prova e expiações, planeta Terra, nós não podemos parar. Eu agora terminei a universidade, não preciso mais de estudar. Eu terminei a quarta série, não preciso mais de estudar. Eu terminei o terceiro, meu tempo era segundo grau, né? O terceiro ano do ensino grau, hoje eu termino o ensino médio e não preciso mais de estudar. Lê do engano. Aí é que precisamos continuarmos no ensino, no desenvolvimento. Deveria o Estado, né, dar mais condições, né, mas ele não dá ensino básico. As prefeituras se omitem, né, elas fingem que pagam a educação. Está na Constituição, está na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, mas não é levado a sério. E hoje eu me dou aqui com um título no Estadão, né, falando exatamente sobre isso, sobre o analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? É aquela pessoa que ela vai para a escola, aprende a ler, aprende a escrever, mas ela não tem capacidade de interpretar qualquer texto, seja de que sentido for. Um texto religioso, um texto filosófico, um texto informativo, um texto político. Ela simplesmente não interpreta, não sabe. Porque falta do convívio, falta do interesse, a falta do preparo
na escola que não deixar essa criança alfabetizada, né? E é engraçado, porque o Brasil tem analfabeto demais. Isso é um truísmo que eu estou falando. Todo mundo sabe. O percentual de brasileiros de 15 a 64 anos, segundo o Estadão de hoje, estão na condição de analfabetos funcionais. Como eu falei, é aquele que sabe ler, escrever, mas não interpreta, mas não sabe interpretar. Segundo o mesmo levantamento, em dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, né, esse índice foi feito nessa data, né? 30% dessas pessoas, ou quase, 29%, mas vamos trabalhar com 30% dessas pessoas são analfabetos funcionais. Ela é muito triste, é muito decadente. No mundo tecnológico como o nosso, né, como a gente está vivendo, os robôs tomando conta das fábricas, e é um desespero a gente ver que um país que não investe em educação, ele nunca pode ser um país rico, nunca pode ser um país melhor. Então o Brasil caminha para uma situação cada vez mais caótica, em função da falta de educação. Não é a falta de educação de você se sentar em casa com seu pai, com sua mãe, com sua família. Essa educação ela é fundamental, mas o conhecimento da escola, o conhecimento da tecnologia, o conhecimento da informação é fundamental e o Estado está se negando a oferecer isso. Oferece, mas de baixa qualidade ou de péssima qualidade, né? Já entre os jovens de 15 a 29 anos, ou seja, quando a pessoa está no auge, no apogeu da sua idade, ele está entre 15 e 16%. Então você vê, é muita gente, né? Muitos jovens analfabetos. Antônio, mas eles vivem no WhatsApp, eles vivem no YouTube, nas redes sociais. Gente, rede social não alfabetiza ninguém. Porque geralmente as redes sociais elas são mais de imagens. Claro, a imagem é uma forma de interpretar, é uma forma de analisar, é uma forma de você compreender uma história. Mas a imagem apenas não é tudo. Você tem que ter consciência, ter um discernir, você tem que entender quem é certo, quem é errado, e você tirar uma conclusão. Né? Porque imagine, nós trabalhamos com política, 2 candidatos agora em 2026, eles vão disputar um segundo turno, não vou tirar o primeiro. Você tem que saber quem é o melhor, porque você vai assistir aos debates, vai assistir aos programas, vai ler nos jornais, nas revistas, e você vai concluir quem é o melhor, quem é aquele que oferece melhores condições para a sua vida. Se você não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar, você vai chegar no dia da eleição para cumprir um ato de cidadania que você não cumpre, porque você vota sem saber em quem está votado, sem consciência de quem está votando, pega um papel no chão, na rua, e chega lá na urna e digita lá, sei lá, o número 99 ou 101 e pronto. E o voto foi válido, mas você não exerceu a sua cidadania, porque você apenas cumpriu uma obrigação de comparecer a uma urna, a uma sessão eleitoral que você não votou. Porque nós, em tese, nós não temos o voto obrigatório, né? Nós temos a obrigação de comparecer a uma sessão eleitoral. Lá na hora da urna você vota, você tem a opção de anular o voto, você tem a opção de votar em branco, que é uma inutilidade, votar em branco, não sei para quê, e também você pode votar no candidato que você escolheu. Isso é uma questão de cidadania, e você só vai interpretar isso você tendo leitura, você tendo a oportunidade de ir para a educação, para a escola. E quando você não vai para a escola, não é culpa sua, é culpa do Estado, culpa do município, do Estado e da União, que não zela pelo bem-estar da população. Porque é fundamental que a criança, na idade escolar, ela tenha uma escola de qualidade, mas não tem. Eu vejo aqui em Taquaritinga do Norte, eu não estou fazendo, veja bem, eu vejo que eu não vou entrar mais em detalhe, não vou criticar, mas as crianças chegam na escola cansadas e chegam em casa exaustas, porque ela pega um ônibus e o ônibus fica rodando, elas 5 horas, 6 horas da manhã, o ônibus passa lá no distrito, pega essa criança, ela vai chegar na escola às 8 horas, quando ela podia em 25 minutos. Mas não é porque o ônibus ele tem que acompanhar vários sítios, o mesmo ônibus. E lamentavelmente a escola não tem uma biblioteca.
A criança, se precisar de um livro, ela tem que fazer um pedido, o livro vai chegar 2, 3 dias depois, que eu imagino, porque se a escola não tem biblioteca, tem que pedir no município, ao centro, né? Quando é que esse livro vai chegar? Um pedido, né, feito, por exemplo, eu defendo muito a região do Jerimum, que é a minha região, lá perto de Serra dos Bois. Um aluno ou aluna pede um livro à biblioteca do centro, se tiver livro, né, que deve ter livros muito velhos. Eu não vejo o prefeito, nesses 10 anos que eu moro aqui, dizer que comprou livros novos para a biblioteca. Eu vou pedir desculpas, mais uma vez, um som passando aqui. Eu peço desculpa pelo barulho, né? Então, é muito triste, é um país que vive sem educar, né? Já entre os, como eu já falei, né? Você vê, não adianta, agora, adianta o governo dizer, não, eu vou botar até quando o Brasil vai suportar ficar de benefícios sociais? Os benefícios sociais, Bolsa Família, pé de meia, é sinal de pobreza do país. Quanto mais gente vai ao Bolsa Família, quanto mais gente vai ao pé de meia, ter acesso ao pé de meia, é sinal de pobreza, é sinal de que o governo não fez nada por a população. E nós estamos aqui trabalhando com uma equipe política no governo central de 20 anos. Nós fomos falar o PT de 2002 para até hoje, praticamente o PT não se afastou do governo. Né? O PT governa, o Lula ganhou de Fernando Henrique lá em 2002, governou em 2002, 2003, teve a interrupção da Dilma, que foi uma tragédia para a humanidade, para o povo brasileiro, mas o PT teve só 4 anos de não governo, porque Bolsonaro não governou, então não adianta, né? Os 4 anos de Bolsonaro não teve governo, e agora nós estamos há quase 3 anos do governo do Lula. Já era para o país ter investido em educação e a gente sair desse Bolsa Família. Mas não é Vale Gás, é Vale Bolsa Família, é pé de meia. Isso é sinal de pobreza do país. A população tem que viver por ela mesma, trabalhar, ter dignidade. Eu não estou aqui desonrando uma pessoa que tem direito ao pé de meia. Eu não estou desonrando uma pessoa que tem direito ao Bolsa Família. Eu não estou desonrando uma pessoa que tem o Vale Gás. Mas essa pessoa faltou-lhe oportunidade, faltou Estado, faltou governo para que desse condições a essa pessoa de ir para uma escola, ter uma boa educação, ter um curso técnico e fazer até uma faculdade e ter um emprego decente. Todo mundo sonha com um bom emprego. Todo mundo sonha ser bem-sucedido. Não tem aquele que diga, eu quero só ficar no Bolsa Família. Não. Isso não é sonho de uma pessoa. Agora, hoje, o Bolsa Família já se tornou uma realidade, uma política de Estado, porque o povo empobrece, o povo não tem mais acesso à educação. Então, a condição desse povo é ficar recebendo migalhas do Estado. Lamentavelmente, né? E você vê, né, o MEC, que o ministro da Educação, que no último governo Lula, foi assim mostrado à população como um grande homem, um homem que revolucionou a educação do estado do Ceará. Tomara que seja verdade, que a educação do Ceará seja boa. Eu não acredito, não foi no Ceará, mas o que esse homem fez no MEC? Até agora nada. O Ministério da Educação, nada, não fez nada, né? Veja bem, eu estou trabalhando de 2001, um dado de 2001. O percentual de analfabetos funcionais em 2021 era de 39%, passou para 27%, e em 2009 se repetiu em 2011 e 2015, e em 2018 manteve-se em 29% até hoje. Quer dizer, ninguém está fazendo nada de 2001 a 2025. Pela educação. Porque os prefeitos não investem em educação. Você pega o município de Taquaritinga do Norte, gasta não sei quanto, não tem condições, não vi quanto tem previsão de orçamento para 2025. 8 milhões, 10 milhões, 12 milhões, mas não vê qualidade. Eu não sei onde vai o dinheiro, não é para... ele remunera no professor? Não, apesar de ser 99, eu acho que 90% dos professores de Taquaritinga do Norte são contratados, são aqueles que servem como cabide eleitoral, como curral eleitoral para a próxima eleição.
Porque devia ser proibido, por lei, contratar professor. Contratar professor deve ser através sempre de concurso público. Há quantos anos que os municípios não fazem um chamado de concurso público para professor? Porque eles contratam em março, quando chega em novembro, outubro, novembro, eles demitem eles para não pagar 13º. É assim que funciona nos municípios do Brasil. E os tribunais de contas fecham os olhos para isso. Né? Quando chega e contrata em março, aí chega em novembro para não pagar o 13º aí integral, eles demitem. Aí fica, porque já é quase época de férias. A maioria dos contratados é dessa maneira, são dessa maneira que ocorre. Essa maneira que ocorre aqui. Né? Então, gente, eu já vou encerrando. A falta de perspectiva do nosso país é falta de educação. Falta de educação. Apenas 10% da população, ou seja, nós temos 203 milhões, né? Vamos botar 20 milhões de pessoas sabem ler e escrever com decência. O resto são analfabetos funcionais. Isso é uma pena. É um país que não tem futuro. É um país que o Estado tira o futuro. Porque o Estado não investe. É só você ver esse escândalo, para encerrar, eu prometo que não vou me alongar, esse escândalo do INSS. Nós estamos há quase 2 semanas e o governo batendo cabeça entre eles não sabem o que fazer. Imploraram para o ministro sair, devia ter sido demitido. Agora colocaram o segundo homem na linha de sucessão. Não resolveu o problema do INSS. O presidente Lula vai indicar um presidente do INSS. Não tem nada a ver. Quem devia indicar era o ministro da Previdência, ele vai se reportar hierarquicamente ao ministro da Previdência Social e não ao presidente Lula. Porque o auxiliar direto do presidente é o ministro, conforme está na Constituição. Né? O auxiliar direto do presidente, para até exercer as funções de presidente, quando for necessário, é o ministro de Estado. Está na nossa Constituição. O presidente do INSS não tem. Ele pode ser recebido pelo presidente, mas ele tem que se reportar. Ele não pode ir a uma reunião com o presidente Lula sem passar pela anuência, pela concordância, pelo acordo com o ministro da Previdência. Senão ele está passando hierarquia. Mas o governo não sabe o que fazer. Estão discutindo nada. Gente, esse dinheiro é o dinheiro público. As entidades que roubaram, que virou, né? O que aconteceu, gente? O INSS, eu até anotei aqui. Eu achei que eu ia falar sobre isso. O INSS tornou-se um órgão arrecadador. Uma espécie de contribuição sindical clandestina ou indevida, né? Como a 13467, a reforma trabalhista de Temer, extinguiu a contribuição sindical, os sindicatos, desesperados por dinheiro, inventaram essas falcatruas. Né, de as pessoas autorizarem o desconto na Previdência Social, só que eles descontaram sem as pessoas autorizarem. E o INSS sabia disso. E não fez nada. De 2016 a 2024, gente, é muita coisa. Agora o governo tem que devolver isso? Sim, tem que devolver com correção monetária, que é o melhor índice de remuneração, o melhor índice que prove o que a pessoa receba. E seja imediato, já era para ele ter devolvido agora, ter devolvido essa semana para as pessoas que estão recebendo ainda. Mas não se sabe aonde foi. Isso é um país que não se investe em educação, porque a cidadania não cobra do Estado esse tipo de eficiência. Porque o Estado está lá para servir a elite. Né? Você vê, o PDT rompe com o presidente Lula, vai ficar independente. O que serve 17 votos? Mas vê se ele larga os ministérios, vê se ele larga os cargos do INSS. Não larga. Porque ele não está lá para servir o povo. Quando afeta o pobre, como afetou esse escândalo aí, eles se desesperam, eles não sabem o que fazer, ficam batendo cabeça. Isso é tudo falta de educação. Falta de investimento em educação. Infelizmente. Gente, olha, muito obrigado. Se você chegou até aqui, eu quero ficar muito feliz se você assistir ao meu vídeo. Muito obrigado. Que você, se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, faça seus comentários, é fundamental.
para que a meta nossa continue até o final do ano, a gente ultrapassar 1.000 inscritos. Muito obrigado mais uma vez e até sexta-feira.